Hoje eu vim aqui para falar sobre um caso bem sério que pode acontecer após o nascimento do bebê. Essa é a maior causa de morte das mamães no mundo inteiro. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal O Médico da Mulher, e vamos falar hoje sobre a hemorragia pós-parto, que pode ser tanto após o parto quanto após a cesariana, mas é o sangramento excessivo depois que nasce o bebê. Essa doença, essa afecção, ela pode atingir qualquer mulher. Claro que existem fatores de risco, como quando situações em que o útero fica muito grande, como um bebê grande demais, diabetes gestacional, um polidrâmio, que é excesso de líquido amniótico, gêmeos, quando tem miomas, ou então quando a mulher teve um trabalho de parto muito prolongado, quando ela recebeu muita ocitocina, as induções de parto têm um pouquinho mais esse risco, ou as situações em que a própria placenta causa esse sangramento, como uma placenta acreta, que é a placenta quando ela está grudada demais, eu tenho vídeo sobre a placenta acreta, inclusive, ou então quando a placenta prévia, uma placenta que está abaixo do bebê, né? E também tem um vídeo falando sobre a placenta baixa, tá? Placenta prévia. Mas mesmo se a mulher não tem nenhum desses fatores de risco, pode acontecer de surpresa a hemorragia pós-parto. E no mundo inteiro é a maior causa de morte materna, principalmente nos países um pouco mais pobres, países mais ricos. Eles conseguiram controlar um pouco mais essa causa e aí ficam outras causas, como a pré-eclâmpsia, por exemplo, ou alguns distúrbios hipertensivos também voltam como uma causa. Mesmo sendo a mais comum, ainda é raro, tá? Por exemplo, num parto normal, a chance de uma mulher vir a morrer depois de ter o bebê, num centro hospitalar, tudo, é uma a cada 500 mil mulheres. É muito difícil disso acontecer. E numa cesariana, é uma a cada 50 mil a taxa. Também é absurdamente raro. Às vezes a gente passa a vida inteira e não vê um caso acontecendo. Então não é para se desesperar. Mas a gente precisa saber, porque apesar de ser muito raro chegar às vias de óbito da mãe, se o médico não estiver atento, ou a enfermagem não estiver atenta, isso pode vir a acontecer. Se você acha esse assunto importante, eu já peço que você aperte aqui no botão do joinha aqui embaixo. Isso vai fazer com que o YouTube entregue para mais mulheres este vídeo e faça com que essa informação se dissemine, pois é muito importante a gente conhecer essas situações que podem trazer algum risco. Conhece alguém para quem esse vídeo pode fazer a diferença? Compartilhe esse vídeo também, isso vai ajudar. E não esquece, se inscreve aqui no canal O Médico da Mulher, que 2 vezes por semana você vai receber vídeos com conteúdos novos sobre a saúde da mulher. E como é que a gente faz para identificar esse sangramento anormal? Porque se você parar para ver, depois de um parto normal que tudo deu certo, quando a gente olha é uma sangueira para tudo quanto é lado, né? E na cesárea a gente não vê tanto sangue porque tem um aspiradorzinho que suga o sangue para um potinho. Mas sangra bastante, tá? É normal que num parto normal sangue ao redor de 1 litro e numa cesariana sangue ao redor de 1,5 litro de sangue. Então é bastante sangue, né? Por isso que a mulher precisa estar com hemoglobina mais alta, o médico tem que ter dado ferro ao longo da gestação. Eu até falo sobre ferro na gestação e anemia na gestação, tem vídeo sobre esse assunto se tiver interesse. Porque é muito importante a mulher chegar no final com bastante hemoglobina, que é o que carrega o oxigênio, que é o que faz a função principal do sangue, né? Tendo bastante hemoglobina, esse sangramento que vai ter não vai gerar grandes repercussões. Se a mulher chegar devendo hemoglobina, com hemoglobina abaixo de 9, por exemplo, esse 1 litro que ela já vai perder, já pode baixar para 8,5, se tiver um sangramento um pouquinho aumentado, já baixa para 7, talvez já tenha que fazer transfusão, aumenta bastante o risco dessa mamãe. E como é que o pessoal do hospital vai fazer então para prevenir que isso aconteça, né? Primeiro a gente identifica os fatores de risco, né? Quando o paciente tem mais risco, a gente fica um pouquinho mais de olho ali para evitar que sangre além do esperado. Mas como é imprevisível, em grande parte das vezes, a gente tem por protocolo sugerido pela Organização Mundial da Saúde fazer ocitocina, que é uma medicação que contrai o útero, logo após o nascimento do bebê. Assim que sai a placenta, a gente já faz a ocitocina. Ela pode ser feita na veia, como é feito sempre nas cesarianas, ou então ela pode ser feita intramuscular. Na maioria dos partos normais a gente acaba fazendo intramuscular, que a maioria das vezes a mulher não tem acesso de veia e tudo mais, né?
essa ocitocina ela vai fazer com que o útero se contraia. Por quê? Qual é o mecanismo de sangramento no pós-parto? A gente tira a placenta e quando a placenta sai, fica aquela área onde estava a placenta como se fosse uma ferida aberta. Ali, imagina, a mulher durante toda a gestação começou a lançar sangue até aquela região ali e a placenta pegava esse sangue e levava para o bebê. Então quando a gente tira a placenta, o útero segue largando sangue ali, foi feito para isso. Então, como é que é o mecanismo de defesa do corpo? Assim que nasce o neném, o útero já reduz muito de tamanho. E assim que sai a placenta, ele contrai mais ainda. Então, o útero que estava enorme, ele fica pequenininho e endurecido. Ele fica contraído. O que acontece? As fibras do útero, elas são nessa posição. As fibras musculares do útero. Quando ela se contrai, o útero se fecha assim. Os vasos sanguíneos, eles atravessam nesse sentido o músculo uterino. Então, quando o útero se contrai, ele fecha esses vasos sanguíneos e ele impede que o sangramento continue. Esse é o primeiro mecanismo e por isso que sempre a gente vai massagear o útero, a gente vai apertar para ver se o útero está bem contraído. A enfermagem fica cuidando disso depois também, na primeira 1 hora após o parto. Então é bem importante esse controle se o útero está contraído, porque o útero contraído impede o sangramento. Faz parte da nossa rotina e recomendado pela Organização Mundial da Saúde o manejo ativo do terceiro período do parto. Qual que é o terceiro período do parto? É a retirada da placenta. A retirada da placenta, a gente vai pegar o cordão umbilical e vai segurar esse cordão, fazer uma leve tração. A gente não pode puxar para não ter risco de arrebentar o cordão, de puxar o útero e causar uma inversão uterina, mas a gente tem que segurar e fazer uma leve tração, assim, até que a placenta venha vindo, é um estímulo para a placenta vir. Outra técnica que a gente pode usar também, que também é recomendada, é a massagem no útero. Essa massagem no útero é bem dolorida, então muitas vezes a mamãe não gosta muito dessa ideia. Mas se a placenta começa a demorar para sair e não vem logo em seguida do neném, a gente tem que fazer a massagem, a gente tem que fazer essa traçãozinha. Porque se não sair em até meia hora, a gente considera retenção placentária, aumenta bastante os riscos dessa mamãe e ela tem que ir fazer curetagem pós-parto. Depois que a gente tirou a placenta, a gente vai fazer a ocitocina por protocolo, então a gente faz a dose de ocitocina sempre, e a gente vai avaliar esse sangramento. Se o útero estiver bem contraidinho, a gente considera o quarto período do parto a 1 hora após o parto, que é tão importante essa 1 hora após o parto que se considera um período do parto que já aconteceu. Então, o quarto período do parto é a 1ª hora pós-parto, a enfermagem vai ficar controlando, ver se o sangramento está adequado e se está bem contraído aquele útero. Se a gente achar que esse sangramento não está adequado, a gente vai avaliar e vai aumentar o uso de medicações. Hoje em dia, a gente usa como protocolo, né, que veio uma novidade dos últimos anos, é o Transamin, a medicação que faz o sangue, que impede que o coágulo de sangue se desfaça. Essa medicação, ela, 10, 15 anos atrás, ela não fazia parte do protocolo, mas de uns 5, 6 anos para cá, ela já faz parte e a gente já faz o uso do Transamin como uma das primeiras opções, inclusive na cesariana, tudo, quando a gente vê que está sangrando, primeiras opções, Transamin na veia. Além do Transamin, a gente tem um outro medicamento, que é a metilorgometrina. Esse medicamento a gente não pode usar quando a paciente tem pressão alta, porque tem risco de aumentar a pressão. Então a gente deixa reservado para aquelas que estão com a pressão normal. Essa medicação, ela é injetável. A gente vai usar também, aumentar a dose de ocitocina, se precisar, a gente pode fazer bastante dose dessa medicação, que é um hormônio, né? E a gente também tem o misoprostol, que a gente coloca no intestino, né, via retal, para fazer com que esse útero se contraia. Então, ocitocina, metilorgometrina, Transamin, misoprostol, é muito raro a gente precisar de mais coisa. Porém, se isso acontecer e não resolver, aí a gente vai ter que, eventualmente, se tiver na cesariana, já vai estar com o útero aberto. Se tiver no parto normal, pode ser necessário levar a paciente, anestesiar e abrir a barriga para ver o que está acontecendo com aquele útero. Se esse útero ele estiver muito mole e não estiver contraindo de jeito nenhum, infiltrado de sangue, pode ser necessário a gente fazer pontos mais reforçados nesse útero todo. Tem uma estrutura chamada de Belinte. Eu vou ver se eu consigo uma fotinho aqui para vocês verem como é que fica, mas a gente passa tipo um suspensório no útero assim e aperta bastante aquele útero para ver se a gente consegue mecanicamente segurar ele. Ou então, nos casos mais sérios, a gente pode ter que fazer a histerectomia puerperal, a retirada do útero
após o nascimento do bebê. Não é nada comum que chegue nesse caso. Na minha vida toda eu só precisei fazer esterectomia uma vez. Eu já tenho 10, 11 anos aí de obstetrícia. Até agora só aconteceu uma vez, mas isso pode acontecer, não é impossível. Eu tô gravando esse insert aqui porque eu esqueci de falar na hora do vídeo sobre uma possibilidade de tratamento, que é o balão intrauterino. A gente coloca um balão dentro do útero, geralmente usa o balão de Bacri, e esse balão ele vai fazer o contrário, em vez de apertar o útero de fora para dentro, ele empurra o útero de dentro para fora, fazendo com que o sangramento diminua. É uma possibilidade antes da retirada do útero e antes, às vezes, de abrir a barriga para fazer um belinte, se for o caso de um parto normal. Gostou do vídeo? Você achou importante esse assunto? Então deixa aqui o seu like, porque assim mais mulheres vão ter acesso a esse vídeo. Quanto mais likes a gente tem, mais o YouTube entrega esse vídeo para você. Eu tô aqui, eu faço essa informação de coração, essa informação chega a você gratuitamente. E eu acho importantíssimo poder ajudar mais e mais mulheres. Por isso, eu peço para você, curte, compartilhe este vídeo também com as amigas. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Vem fazer parte da família O Médico da Mulher. E aqui você vai ter vídeos de várias áreas da ginecologia, da obstetrícia. Vamos falar sobre vários assuntos. E se você tem algum assunto que você não encontrou aqui no canal, deixe nos comentários aí. Eu leio todos os comentários. Deixe essa sugestão de vídeo que eu vou gravar o mais rapidamente possível, tá certo? Até mais!